Gente boa, então só vamos ficar atentos para aquilo que é a nossa proposta. A nossa proposta é apresentar para vocês um panorama bíblico, né? Não chega a ser um estudo bíblico dirigido, não, é um panorama, para que tenha essa visão assim abrangente, global, do que é a Bíblia e como é que ela é constituída através dos seus livros, dos temas e tudo mais. Dentro desse panorama, o que nós vimos até agora? Eu vou ler aqui, tá bom? Fizemos um breve estudo sobre como Deus escolheu Abraão, o último. Vimos também as promessas feitas a ele e a Sara. Promessa de uma nação, promessa de bênção para, finalmente, todas as nações do mundo através dele, através de Abraão e Sara. Falamos do nascimento de Ismael e Isaac, né? O Ismael nasceu de uma relação do Abraão com uma escrava, e depois nasce Isaac, e nós falamos também da última vez sobre esse tema, né? O fato de que Deus abre os nossos olhos, né? Deus abriu os olhos de Agar, era a irmã de Ismael. O fato é que eles iam para o deserto, foram expulsos, e ali no deserto Agar ficou esperando a morte do filho. E Deus abre os olhos dela. Essa é a expressão. Deus abre os olhos de Agar e ela vê, ali quando estava prostrada, vê um oásis. Evidentemente que o oásis, como eu disse, já existia, não foi criado, ele existia. No entanto, ela não conseguia ver. E a gente meditou um pouquinho sobre essa expressão, que Deus abre os olhos. Falamos sobre aquele que era cego e foi curado por Jesus Cristo. E ele fala essa seguinte frase aqui: o que sei é que eu era cego e agora vejo. Então, quando ele é interrogado, ele usa essa expressão. Ela está lá registrada em João 9, de 18 a 25, o Evangelho de João, e vocês estão convidados a ler, né? E essa expressão, o que eu sei é que eu era cego, e agora os meus olhos veem. Ela pode ser interpretada sob dois ângulos, né? O ângulo físico, ou seja, ele era um cego de nascença e começou a ver, um milagre, e também esse lado espiritual, né? Eu não via, mas agora eu vejo. Eu vejo. E dentro dessa temática de abrir os olhos, falamos um pouco sobre Atos 26, 13 a 18, que é quando os olhos de Paulo são abertos, né? E Paulo, ele era um inimigo fortíssimo do cristianismo nascente, né? E ele tem um encontro com Jesus Cristo, já ressurreto, e os olhos dele são abertos para realidades espirituais. E ele se converte, ele é convertido, não se converte. A gente nós nunca nos convertemos, essa é a verdade, nós somos convertidos. Eu queria ler com vocês agora, Gênesis 18, 14, fala sobre o nascimento de Isaac. O fato é que Isaac era o filho da promessa. Existia uma promessa, vocês se lembram? Existia uma promessa, a promessa de que iria vir um descendente da mulher. E esse descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então a serpente estava de prontidão ali, falando, não pode nascer esse, porque se ele nascer eu morro, minha cabeça vai ser esmagada. Mas existia uma promessa. E uma outra promessa, de que através dele, Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Muito bem. Então, para que isso se cumprisse, precisava ter algumas ações ao longo da história. E uma dessas ações era a criação de um povo, né? A Abraão é prometido de que dele sairia um povo. Esse povo seria tão grande quanto as estrelas que estão no céu e quanto a areia do mar. Evidentemente que é uma figura de linguagem, mas seria um povo muito grande.
E para que esse povo surgisse de Abraão, ele precisava ter um filho, precisava ter um neto, precisava ter um monte de bisnetos, sei lá. E então, primeiro precisaria nascer alguém, nascer um filho, filho da promessa, que é o Isaac. E o que acontece? Acontece que ele já tinha, nessa época em que nasce o Isaac, tinha 100 anos. A mulher dele, que era Sara, tinha, sei lá, 90 anos, vamos pensar. E ela tinha 2 probleminhas gravíssimos. Ela era estéril e com essa idade também ela já não menstruava mais. Ela já tinha acabado o costume das mulheres, como se diz na Bíblia. Gênesis 18, de 9 a 15, é quando 2 anjos aparecem para Abraão e Sara e prometem, o ano que vem você vai ter um filho. Então, vamos ver aqui onde é que está. Gênesis 18, 9 a 15. Então, esses 2 anjos apareceram ali na barraca do Abraão e perguntaram, 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está na tenda. Disse um deles, um dos anjos, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando tudo ali atrás da porta. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Presta atenção. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, além do fato dela ser estéril, né? 12. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor Deus, o anjo, finalmente, a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. E o fato é que ela iria ter um filho, e esse filho, o nome dele seria Riso, por conta desse fato, né? Então, nós lemos aqui Gênesis 18, 9 a 15, quando é prometido que ela teria um filho. E eu peço que vocês comparem Gênesis 18, 14. 18, 14 diz, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Essa é uma pergunta. Lucas 1, 35 a 38. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Espera. Aí, então, é um anjo falando para Maria, né? Mãe de Jesus, e prometendo um milagre também. Então, repete, 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Então, Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Perfeito. Então, o anjo anuncia 2 milagres, né? Para Maria, a respeito dela mesmo e a respeito da Isabel, que era idosa e que era estéril, igualmente. E faz a mesma pergunta, para Deus tem coisa impossível? É exatamente isso que move a nossa fé, a fé do cristão, em pedir coisas a Deus que às vezes parecem ser impossíveis. Bom, continuando aqui o texto que eu escrevi. Um primeiro fato a ser destacado na vida de Isaac, então, lembre-se, é o filho da promessa, é o filho de Abraão, é o filho através do qual a promessa seria cumprida. Nos fala do momento em que Abraão o leva a ser sacrificado. Então, leia essa aqui, Hebreus 10, 1. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão,
não a sua realidade. A primeira parte do que você leu é o que eu queria destacar. A lei, como é que é? É apenas uma sombra dos benefícios que virão. A lei que foi escrita lá, nós estamos estudando a lei. Nós estamos estudando os Pentateucos, 5 primeiros livros da Bíblia, a lei. A lei, ela é apenas uma sombra. Ou seja, existem coisas das quais nós vamos falar e vamos ler que a realidade não está nela de uma forma plena, mas ela é uma sombra, é uma representação de algo que aconteceria futuramente. Pois muito bem, esse fato que nós vamos ler agora e tomar conhecimento, ele tem um paralelismo muito grande, admirável, entre os acontecimentos que aconteceram com o tal do Isaac, com os acontecimentos que ocorreram com Cristo Jesus. Gênesis 22, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Perfeito. Então, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e carpiu, foi em frente. Preparou o jumento, etc e tal, pegou o filho, pegou lenha. Ele está cumprindo uma ordem que acontece no versículo anterior, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora, vê que coisa louca. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria uma grande família. E essa família, essa geração que sairia dele, Abraão, tinha que começar com alguém. E esse alguém era o Isaac, né, o filho da promessa. E aí Abraão simplesmente obedece a Deus. Ele pega o filho, pega o jumentinho, pega a lenha, o holocausto, vocês sabem o que é, né? É matar o filho e pôr fogo nele. Então, pega o seu próprio filho e vai lá para o monte para sacrificar o filho. Vejam aí, João 3,16. 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Fala. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, percebem um paralelismo grande aí? O único filho de Deus, o unigênito filho de Deus, da mesma forma que Abraão tinha só um filho, só o Isaac. E, no entanto, tanto Deus, o pai, quanto o Abraão, o pai de Isaac, oferecem o seu único filho para morrer. Romanos 8,32, quem pode ler? Aquele que entregou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, fala sobre o próprio Deus entregando o seu próprio filho. Então, é um paralelismo entre o que aconteceu, ou seja, existia uma promessa, existia um plano a ser cumprido para satisfazer a promessa, visto que Deus é fiel às suas promessas, e de repente acontece isso no meio do caminho, não é? Gênesis 22:5, Ednei. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, a hora que chega no pé da montanha, lá onde ele ia matar o filho, sacrificar o filho, ele diz: olha, você fica esperando aqui, que eu vou ali na frente, tal, e vou adorar ali, mas nós vamos voltar para vocês. O livro de Hebreus 11, 17 até 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício.
Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele não estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Vocês perceberam qual a consideração do livro de Hebreus a respeito desse fato? Abraão tinha fé de que o próprio filho seria morto, mas ressuscitaria. Olha que coisa interessante, né? Nós lemos que Jesus Cristo morreu, foi sacrificado e ressuscitou. Lucas 24, de 1 a 6. Agora o Marquinho. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aí narra a surpresa das mulheres que foram ali para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. Chegou lá e falou, mas cadê ele? Né? Interessante, o anjo também é que anuncia, olha, você não adianta se procurar aqui entre os mortos aquele que vive. 22:6, agora Gênesis 22:6, quem está lendo é a Idnei. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Isso, olha que paralelismo admirável, realmente. Ou seja, é uma sombra daquilo que haveria de vir, de um bem maior. Não é? O fato é que o menino tinha 16 anos, talvez, aproximadamente. Ele leva nas costas a lenha que iria ser usada para queimá-lo, finalmente, né? Ele seria morto e queimado. E Jesus Cristo leva a cruz nas costas. Ele põe a cruz nas costas e caminha em direção à morte. Vamos ver, eu não sei agora, mas Filipenses 2:5-8, talvez fale sobre isso. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Perfeito. Então, mostra a obediência, né, de Jesus Cristo ao plano que Deus tinha feito para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. João 19:17. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Só isso. Ele mesmo levou a cruz para o Gólgota, para o Calvário. Então, da mesma forma que o menino levou o feixe que seria usado para o seu sacrifício. Mateus 16:24, Marquinhos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí fica no ar uma orientação para cada um de nós. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se entregue. Se entregue. Tenha essa consciência de que você está dando a sua vida por Jesus Cristo. Não é? Está morrendo para o mundo e vivendo para a glória de Deus. E, finalmente, os 22:8, Alexandre. Eu vou adiantar um pouquinho o que o Alexandre vai ler, mas o fato é que quando Abraão chega lá no topo da montanha
e ele vai sacrificar o filho, pega o cutelo é uma faca, né? Pega o cutelo para matar o filho, aparece um cordeiro que substitui, e ele pega aquele bode e mata o bode. O bode substitui o filho. Então leia aí, Alexandre. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Ou seja, na verdade, o menino pergunta, fala: pai, nós estamos indo para adorar. Eu estou levando aqui a lenha. O senhor está levando o cutelo e o fósforo, né? O fogo. Mas cadê o sacrifício? E Abraão responde, isso que o Alexandre leu. Lê outra vez, Alexandre. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Né? E a expressão em hebraico é Jeová Jireh, é o Deus provedor. E realmente acontece que um carneiro é colocado. Então leia agora o 22:9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, já do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o seu único filho. Então, quando nós lemos lá Hebreus aqui, esse texto aqui, Hebreus 11, 17, 19, fala sobre um teste. E agora esse teste fica muito claro. Na verdade, Deus não iria jamais pedir que Abraão sacrificasse seu filho, mas era um teste. Quem é que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Não é? Vamos ler esses textos aqui. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista vê Jesus Cristo e fala: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente esse Cordeiro que tem o paralelismo com o Cordeiro lá dos relatos de Abraão e Isaque. Nós vamos estudar isso ainda para frente, eu não vou adiantar assunto. Romanos 5, 6 e 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Perfeito. Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo morre por nós. Embora que ainda fôssemos pecadores e a gente não merecesse isso. Então, isso nós vamos ver com detalhes mais para frente, tá bom? Agora eu me lembrei aqui de uma coisa. Alguns personagens da Bíblia, eles não são muito simpáticos a gente. Alguns personagens, por exemplo, Judas Iscariotes. Ninguém é muito simpático à figura de Judas. Mas um é Barrabás. Barrabás foi um salteador, um bandoleiro. E ele, num certo momento, Jesus Cristo estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, que era o governador romano. O Pôncio Pilatos propõe e o povo pede e tal, e ele faz uma proposta. Fala: olha, fala para o povo, vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus Cristo? Quem é que vai morrer? Porque Barrabás já estava condenado à morte. Quem é que vai morrer desses dois? E o povo escolhe que Barrabás seja solto e Jesus Cristo esteja morto. Finalmente, Jesus Cristo substituiu Barrabás na morte. Ele ia morrer, Jesus Cristo tomou o lugar dele e morreu. E a gente fica assim: nossa, esse Barrabás é gente ruim, né? Porque no fim das contas ele foi numa boa,
e Jesus Cristo morreu no lugar dele. Mas o que eu queria dizer para vocês, meus queridos, é que Barrabás sou eu e é você. Simples assim. Nós estávamos e estamos condenados à morte. Porém, Jesus Cristo morreu numa cruz em nosso lugar. Então é interessante perceber isso, né? Que as pessoas que às vezes a gente não se simpatiza muito, elas se identificam muito conosco mesmo. Então nós somos tal qual Barrabás. Nós estávamos condenados à morte. E Jesus Cristo vem e nos substitui ali quando morre na cruz. Eu estava dizendo então aqui que o Novo Testamento fala em diversas oportunidades que os acontecimentos do Velho Testamento são sombras, comparando-se ao advento de Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Hoje, agora são 21h14, então nós não vamos ler tudo isso aqui não, vocês poderão ler. Deus que prometera continuar a aliança com Isaac, então aqui tem diversos textos bíblicos em que Deus promete a Isaac a mesma coisa que havia prometido a Abraão. Fala, olha, da sua geração vai vir um povo muito grande, todas as famílias da terra serão abençoadas, a família sua vai ser muito grande, enfim, tudo o que havia sido prometido a Abraão é prometido a Isaac também, porque o Isaac era o filho da promessa. Confirma o seu propósito, repetindo suas promessas a ele. Uma parte bonita da história de Isaac, também é outra coisa que nós não vamos ler, mas eu gostaria que vocês lessem, é sobre o casamento, né? Uma parte bonita da história de Isaac se dá quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, dentro da sua própria família. Lembre-se que Abraão veio da Mesopotâmia. Ele estava lá, muito bem, um sujeito rico, tal, e Deus vai lá e chama Abraão, fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, mas você vai em frente. E então ele sai daquele lugar, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Muito bem. E então a família dele fica lá. E quando ele quer casar o filho Isaac, ele manda um servo dele, manda um servo buscar a esposa para ele. E ele vai buscar a Rebeca. Vai buscar uma esposa. E chega lá, Deus abre os olhos dele para Rebeca. E desse casamento, finalmente, nascem 2 filhos, Esaú e Jacó, que nós vamos ver na próxima quinta-feira. Né? Agora, eu queria, assim, agora gastar um pouco do tempo para falar sobre isso aqui. É importante notar a firmeza de Rebeca, né, da futura esposa dele, quando perguntado se iria acompanhar o servo. Ela responde, eu irei. Mas o fato é o seguinte, ó, o escravo do Isaac chegou lá para procurar a esposa para ele e encontra a Rebeca, prima. E aí conhece a família, pai, mãe, irmão e papapá. Mas, enfim, ela está lá na Mesopotâmia. E chega um cara desconhecido, que era o escravo do Isaac, e fala assim, não, você vai casar com o meu senhor. É você, eu vim aqui buscar a esposa do meu senhor. E a esposa escolhida é você. Então, aí chega uma hora que isso vocês vão ler depois, que o escravo do Isaac está lá conversando com o pai e com a mãe, e o escravo fala, olha, então eu vou levar a Rebeca. Eu vou levar a Rebeca para ela se casar lá com o meu senhor, e aí fica aquele clima no ar, né? O que vai acontecer? Então, os pais chamam a menina, chamam a Rebeca e falam, Rebeca, olha, esse camarada aqui veio aqui, falou isso aqui, nós reconhecemos que ele é homem de Deus e tal, mas você precisa decidir, você quer ir ou não quer? E ela responde simplesmente 2 palavras, eu irei. Uma firmeza diante da pergunta.
Mas imagine a cena, lá numa barraca rica e tal, o escravo fala, olha, eu vou levar a Rebeca. E os pais perguntam para ela, Rebeca, você vai? E ela não titubeia, ela fala, eu irei, diante de uma pergunta. Você vai, eu irei. Então, a pergunta que eu faço agora é essa aqui, ó. Será que essa firmeza da Rebeca nos ensina alguma coisa? Somos pessoas decididas ou vacilantes? Quantas vezes somos tímidos nas respostas aos propósitos de Deus para a nossa vida e para o nosso futuro? Então, essa reflexão que eu queria deixar com vocês, essa pergunta que fica incomodando. Quantas vezes nós somos tímidos nas respostas? E algumas perguntas são feitas para nós. E eu queria que você lesse um texto aqui bíblico e pensasse qual seria a sua resposta a esses convites. Eu irei, como Rebeca respondeu, ou eu não irei. Ou ainda uma terceira alternativa, eu vou pensar, vou lavar as mãos aqui, eu não sei o que vai acontecer, vou pensar um pouco. Então, são 3 possibilidades de respostas. Lucas 14, 16 a 23. Jesus responde uma pergunta contando uma parábola. O que é parábola? Parábola é uma história que esconde lá no seu íntimo uma reflexão espiritual. Então continua, Marcos. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entre, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Perfeito. O convite é: venham, eu vou preparar um banquete, estou convidando você. E aí, qual a nossa resposta? Vamos participar desse banquete que esse homem tão nobre preparou? É uma parábola, é Jesus Cristo, é o Senhor Deus nos convidando para participar do banquete, da ceia, participar do reino, finalmente. Eu vou ler aqui Isaías 1, de 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, são convites, são feitos a nós. Gente, venham aqui, o seu pecado pode ser terrível, mas nós temos uma solução para isso. Alexandre, leia Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Perfeito. Então, em outras versões diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados.
Ou seja, um convite. Da mesma forma que o escravo do Isaac perguntou para Rebeca, Rebeca, vamos lá, você vai casar com o Isaac. E ela falou, eu irei. Não teve meia conversa, eu irei. Então nós somos convidados, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E essa dúvida, eu escrevi aqui em amarelo, essa dúvida que às vezes toca o nosso coração, ela é muito antiga. 1 Reis 18, 21. Eu queria ressaltar essa frase aqui. Saiba que esta dúvida, ou seja, vou, não vou, aceito, não aceito, vou esperar, irei, não irei, vou pensar um pouco. Essa dúvida que se abate aos nossos corações, ao meu, ao seu, de todo mundo, ela é antiga. E aqui, no primeiro livro de Reis, existe um comentário sobre isso. Que é que fala 18, 21? Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, Perfeito. o povo nada lhe respondeu. Perfeito. Então, Elias faz uma pergunta ao povo. Escuta, quem é Deus para você? Se o Senhor é Deus, siga a Ele. Atente aos convites, às perguntas, à lei. Se o Baal que é Deus, então você vai seguir Baal. Você tem que decidir. Quem é Deus, afinal de contas? Quem é Deus? Quem é o Criador? Quem é o seu Deus? Né? Às vezes o nosso Deus é o dinheiro, viu, gente? Então, gente, é isso, viu? Já são 21h30. Olha, deu uma hora. E a gente conseguiu falar um pouco sobre o Isaac, filho de Abraão, sobre a Rebeca, que veio a ser mulher de Isaac, sobre, enfim, esse desenrolar da história, que vai levar finalmente a Jesus Cristo. Tenham isso em mente. Essa história vai fazer com que surja uma nação, e dessa nação vai surgir o Senhor Jesus Cristo, que vai abençoar todas as famílias da terra. Bom, gente, é isso. É simples assim. Zezinho, você está entendendo tudo que nós estamos falando? Tô sim, é que eu fico escondido aqui. Dormindo, fica feio, parece no... E ao Gabriel, uma boa viagem, uma boa... Gabriel, parabéns, viu? Deus te abençoe, que seja uma boa experiência lá. Tá bom. Obrigada, tio. Vamos fazer uma oração pela Aline agora? Senhor Deus, em nome do seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Muito obrigado. Aline. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem, gente. Acho que foi gostosa a reunião de hoje e vamos nos preparar, então, para a gente bater um papo sobre os dois filhos do Isaac. Afinal de... tem um detalhe. A Rebeca, sabe o que ela era? Estéril.